Se Deus entregou o Apocalipse para orientar o seu povo, por que ele parece gerar tanta confusão, tantas interpretações? Se foi escrito para trazer revelação, por que tantas pessoas terminam a leitura com medo? E a resposta para essa pergunta me levou a uma descoberta que estava escondida na primeira palavra do próprio livro do Apocalipse. Uma descoberta capaz de mudar completamente a maneira como você enxerga esse importante livro da Bíblia. É por isso que nos próximos minutos você vai descobrir por que o maior erro cometido por milhões de cristãos ao lerem o livro do Apocalipse não está no texto, mas na forma como ele foi ensinado ao longo dos séculos. Você também vai entender como uma série de moedas, inscrições e artefatos arqueológicos preservou a chave que pode transformar símbolos aparentemente indecifráveis, a besta do 666, o dragão e muitos outros, em mensagens surpreendentemente claras para mim e para você. Outra coisa, por que pessoas do primeiro século conseguiam compreender a mensagem do Apocalipse com mais facilidade do que a maioria dos leitores modernos com tanta tecnologia? E qual é a palavra esquecida logo no primeiro versículo do Apocalipse que muda completamente a maneira de interpretar o livro? Porque depois que você entender isso, o livro mais misterioso da Bíblia deixa de parecer um enigma para você. Pelo contrário, ele voltará a ser exatamente aquilo que o seu autor pretendia que ele fosse: uma revelação. Meu nome é Rodrigo Silva, sou arqueólogo, teólogo, professor de História Bíblica e há décadas dedico a minha vida ao estudo das Escrituras Sagradas, ao estudo da arqueologia do Oriente Médio e também ao contexto histórico em que muitas passagens da Bíblia foram escritas. E ao longo desses anos eu participei de várias escavações arqueológicas no Oriente Médio, pesquisei manuscritos antigos, visitei lugares mencionados na Bíblia e tive a oportunidade de estudar de perto o ambiente em que viveram Jesus, os apóstolos e os primeiros cristãos. E quanto mais eu estudava o Apocalipse, mais eu me questionava: por que um livro escrito para fortalecer a fé dos crentes acabou se tornando um dos livros mais temidos da Bíblia? Afinal, muitas pessoas, assim como você, amam a palavra de Deus. Elas leem os evangelhos, os salmos, o livro de Provérbios, mas quando o assunto é o livro do Apocalipse, aí quase todos ficam confusos. Não somente isso, ficam também inseguros e até com medo das revelações e profecias escritas por João. Talvez em algum momento você até começou a ler a Bíblia, o Apocalipse no caso. Mas ao longo da leitura você se deparou com bestas, dragões, trombetas, pragas, selos, números misteriosos e símbolos difíceis de interpretar. E para facilitar a leitura, você até tentou buscar explicações e interpretações, o que na maioria das vezes trouxe ainda mais confusão do que clareza sobre o que estava escrito. Afinal, é tanta gente trazendo conceitos e explicações sobre o Apocalipse, cada uma diferente da outra, que isso acaba gerando um desânimo em você. Eu sei como é. Mas depois de anos estudando arqueologia, história antiga, contexto dos primeiros cristãos e procurando entender cada detalhe do Apocalipse, eu cheguei a uma conclusão surpreendente. E a partir do que eu vou mostrar nos próximos minutos, você vai perceber que entender as revelações e profecias que são fundamentais, principalmente nesse momento em que o mundo vive agora, vai ficar mais simples e claro na sua cabeça. Sem entender o que eu vou mostrar agora, o livro vai continuar parecendo um mistério impossível de resolver. Mas, aplicando tudo isso, você vai ver que a profecia vai começar a fazer sentido na sua cabeça. E aquilo que parecia confuso passa a revelar uma mensagem extraordinariamente clara. Pense comigo. Se Deus quisesse revelar uma mensagem importante ao seu povo, você acredita que ele escreveria essa mensagem num modo impossível de ser compreendido? Provavelmente não. Até porque Deus não é autor de confusão. Ele não entregaria uma revelação destinada a fortalecer a fé dos seus filhos e, ao mesmo tempo, a esconderia deles. Não faz sentido, não é? Então aqui surge um paradoxo. Por que milhões de cristãos olham para o Apocalipse e sentem exatamente isso? Confusão, insegurança, dificuldade. É como se eles estivessem diante de um livro fechado. Mas se Deus queria revelar,
Por que ele parece esconder? Foi investigando essa pergunta que eu cheguei a uma descoberta fascinante. E essa descoberta começa com o próprio nome do livro, Apocalipse. Hoje, quando alguém escuta esse nome, o que vem em mente é catástrofe, destruição, fim do mundo, medo. Alguns até associam a palavra Apocalipse a algo oculto, secreto, mas já quero começar desmistificando essa crença. No grego, a língua em que João escreveu o livro, a palavra é Apocalipsis. E o significado disso quer dizer exatamente o contrário de esconder. Apocalipsis, em grego, quer dizer revelação, descoberta, a remoção de um véu. Ou seja, mostrar aquilo que estava encoberto. Como disse o grande estudioso da Bíblia, William Barclay, Apocalipse não significa esconder algo, mas remover o véu que o cobre. Agora, pense nisso comigo por um segundo. Se João quisesse mesmo esconder, ele jamais teria batizado o livro com o nome de Revelação, já desde a primeira linha. Ali, João está querendo dizer que o que vem a seguir foi escrito para ser compreendido, não para confundir, não para deixar você inseguro, não para transformar a leitura da Bíblia num quebra-cabeças impossível de ser resolvido. E é exatamente aqui que nasce a maior dificuldade que tantas pessoas enfrentam ao tentar compreender o Apocalipse. Porque, pense comigo, se esse livro foi escrito para revelar, por que ele parece esconder? Se ele foi escrito para fortalecer a fé do povo de Deus, por que tantas pessoas terminam a leitura com medo, sem esperança? Se esse livro foi escrito para trazer clareza, por que existem tantas diferentes interpretações? E se essas perguntas ainda se tornam mais importantes hoje, é claro que nós devemos prestar atenção nelas, porque, afinal de contas, estamos vivendo um tempo repleto de guerras, crises, mudanças aceleradas num mundo de muitas incertezas acerca do futuro. Todos os dias surgem perguntas que levam as pessoas a se perguntarem: será que nós estamos vivendo os últimos momentos da história da humanidade? Como eu devo entender e interpretar tudo isso? Será que eu estou preparado para aquilo que está por vir? Mas talvez a pergunta mais importante seja outra. Talvez a pergunta seja: por que um livro que deveria trazer segurança acabou produzindo tanta incerteza? Foi buscando responder a essa questão que eu cheguei a uma descoberta que eu vou compartilhar com você agora. Depois de décadas e décadas estudando o contexto do Apocalipse, eu digo com toda a convicção: o problema nunca foi você. E tem um fato que prova isso. Quando João teve as suas revelações lá na ilha de Patmos, o seu objetivo não foi escrevê-las para intelectuais, pesquisadores ou ainda doutores em teologia. Ele as escreveu para as igrejas simples, com pessoas que trabalhavam na agricultura, no comércio, com viúvas, gente comum daquela época que precisava ouvir a voz de Deus em meio a uma grande crise que eles viviam no Império Romano. Então, aquelas pessoas simples entendiam a mensagem e nós hoje não entendemos. O problema não está com a sua capacidade intelectual ou a suposta falta dela. Imagine que eu entregue para você um jornal da atualidade. Você lê e compreende na mesma hora, não é mesmo? Agora, imagine esse mesmo jornal nas mãos de alguém que viverá daqui a 2000 anos. A linguagem até seria parecida, mas as referências teriam sumido. As expressões idiomáticas, as imagens do dia a dia seriam outras, completamente diferentes. E, de repente, algo que para nós hoje é claro, simples, viraria um enigma no futuro. Isso iria acontecer não porque as pessoas do futuro seriam menos inteligentes do que nós, mas porque elas viveriam num mundo diferente, com outra cultura, com outra linguagem, com outros referenciais diferentes daqueles que nós temos hoje. É por isso que muitas expressões que usamos hoje fazem sentido imediatamente para nós, mas provavelmente seriam palavras estranhas para alguém que vivesse daqui a 2000 anos. E a mesma coisa acontece quando tentamos ler o Apocalipse 2000 anos depois que ele foi escrito. O contexto mudou, a cultura mudou e as referências também mudaram. E quando o contexto desaparece, até mensagens simples
podem soar misteriosas. Foi quando eu percebi isso que entendi algo fundamental sobre o Apocalipse. João não escreveu apenas com palavras, ele escreveu também com imagens. Imagens que comunicavam ideias, despertavam emoções e associações imediatas. Imagens que os seus primeiros leitores, ou aqueles que ouviam a profecia, reconheciam quase instantaneamente porque fazia parte da cultura deles, do dia a dia. E isso muda a nossa forma de compreender o livro. Porque, para entender o Apocalipse, não basta apenas traduzir as palavras do grego para o português. É preciso recuperar o significado dessas imagens. E é exatamente sobre isso que eu quero falar com você agora. Durante anos a fio, eu ouvi pessoas dizerem: o Apocalipse é um código secreto. E, de certa forma, isso é verdade. Mas não da maneira como a maioria imagina. Porque quando ouvimos a palavra código, imediatamente pensamos em algo secreto, algo que nem todos têm condição de compreender. Mas não foi isso que João fez. João não inventou símbolos misteriosos para confundir os seus leitores. Na verdade, ele fez justamente o contrário. Ele se utilizou de símbolos que faziam parte daquela realidade para transmitir a mensagem de Deus. Na verdade, o Espírito Santo ajudou João na seleção desses símbolos. Eram símbolos que apareciam nas ruas, nas moedas, no cotidiano, na conversa das pessoas. Ou seja, João, inspirado por Deus, não criou uma linguagem secreta. Ele falou a língua que seus leitores já conheciam. E Deus, que estava revelando tudo para João, falou com sotaque humano. E é por isso que muitas passagens parecem enigmáticas para nós. Provavelmente eram muito claras para quem as recebeu pela primeira vez. Logo após entender isso, uma pergunta veio imediatamente na minha cabeça. Se João estava usando imagens que faziam parte do cotidiano daqueles primeiros leitores, e se esses símbolos estavam espalhados pelas cidades, pelo comércio, pelas moedas, pelos monumentos e pelas ruas do Império Romano, então, para onde tudo isso foi? Será que esses significados realmente desapareceram? Ou será que nós simplesmente paramos de enxergá-los? E quanto mais eu investigava, mais surpreendentemente a resposta se tornava. Porque a verdade é que essa linguagem do Apocalipse nunca desapareceu por completo. Ela deixou rastros na história, e esses rastros sobreviveram ao longo do tempo. Eles ficaram preservados em lugares que a maioria das pessoas jamais imaginaria procurar. Onde? Em moedas antigas, em mosaicos, em inscrições feitas na pedra, no mármore, monumentos romanos, objetos comuns do dia a dia da época do Império que foram recuperados pelo trabalho da arqueologia séculos e séculos depois. E quando eu comecei a colocar essas peças, uma ao lado da outra, algo extraordinário aconteceu. Aquilo que parecia misterioso começou a fazer sentido. Era como assistir um filme que você viu a vida toda, mas pela primeira vez com o idioma e as legendas corretas. O filme era o mesmo, as cenas também eram as mesmas, mas agora você finalmente está conseguindo compreender o que estaria por detrás de cada expressão, de cada frase, de cada diálogo. E foi nesse instante que tudo se conectou. A palavra Apocalipse significa revelação. As pessoas do primeiro século que compreendiam a mensagem, que compreendiam a linguagem visual construída por símbolos e repertórios do dia a dia, eles entendiam aqueles elementos. E os vestígios dessa linguagem acabaram sobrevivendo até os dias de hoje. E, de repente, nada disso parecia mais uma coleção de descobertas isoladas. Tudo agora começava a fazer parte da mesma resposta, do mesmo cenário, tudo conectado. A mesma peça perdida do quebra-cabeça, ajudando a formar o cenário. Foi quando percebi que cada símbolo do Apocalipse possuía uma tradução original, uma tradução que era natural para quem viveu naquele tempo, mas que talvez se perdeu parcialmente à medida que nos afastamos daquele mundo. Foi então que, finalmente, eu encontrei uma forma de descrever o que já estava ali diante dos meus olhos.
Eu passei a chamar isso de o dicionário perdido do Apocalipse, porque na prática foi exatamente isso que aconteceu. Foi isso que a história levou embora. Não o texto, não a mensagem, mas o significado dela. O significado original das imagens, aquilo que dava vida a essa revelação. E quando você começa a entender esse dicionário, o Apocalipse volta a ser aquilo que sempre deveria ter sido. Não um livro de medo, não um livro de especulações, mas uma revelação que qualquer crente sincero pode compreender. Porque a verdade é que essa tradução nunca desapareceu por completo. Ela ainda está disponível para cada um de nós e ela pode ser reconstruída através de 3 fontes extraordinárias que sobreviveram ao longo do tempo. A primeira é o próprio livro do Apocalipse, porque, surpreendentemente, João explica muitos dos seus símbolos ao longo desse grande tratado. A segunda é o restante da Bíblia, porque João não inventou uma linguagem nova. Ele utilizou imagens, números, símbolos que já apareciam nas Escrituras há séculos. E a terceira fonte é aquela a qual dediquei grande parte da minha vida. A arqueologia com vestígios reais do mundo em que viveu e escreveu o apóstolo João. E quando esses 3 elementos, essas 3 peças, são colocadas em conjunto, você começa a compreender cada detalhe do livro e entender como isso se aplica à sua vida diária. Quer um exemplo? Apocalipse 17. Ali descreve uma mulher assentada sobre uma besta de 7 cabeças, que o próprio João fala como sendo associada a 7 montes. Leia comigo o texto que está em Apocalipse, capítulo 17, versículo 9. Está assim na minha tradução. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. Para nós, isso parece um enigma, mas para os leitores do primeiro século, aqueles que viviam no mundo em que Roma era conhecida, era fácil de entender. Sabe por quê? Roma era reconhecida como a cidade das 7 colinas, a metrópole que está assentada sobre 7 montes. Inclusive, existiam moedas romanas e representações oficiais da época do apóstolo João, retratando a cidade de Roma como uma mulher reclinada sobre 7 colinas, 7 montes. Percebeu? Um outro exemplo. Quando a maioria das pessoas ouve falar da besta do Apocalipse, imagina imediatamente uma criatura assustadora, e de fato ela é. Mas pensam também em algo quase impossível de ser compreendido. Mas os primeiros leitores de João não estavam imaginando monstros. Eles viam nisso imagens de poder, imagens de império, domínio, autoridade. Por quê? Ora, eles viviam sob o governo de Roma, respiravam Roma, pagavam impostos a Roma e viam os símbolos de Roma todos os dias, em todo lugar, inclusive nas moedas que carregavam sempre consigo. Ou seja, o que para nós é hoje um mistério, para o cristão do primeiro século, era uma referência muito clara que ele podia perceber no seu dia a dia. E isso acontece repetidamente ao longo de todo o Apocalipse. Quando você entende o contexto, os símbolos, tudo deixa de parecer um código secreto e começa a comunicar mensagens muito claras vindas de Deus. É como aprender um idioma que você talvez até ouviu a vida toda sem compreender direito o que estava sendo dito. E, de repente, aquilo que antes parecia confuso, agora se torna familiar. Aquilo que parecia até assustador, agora se torna compreensível. E talvez o mais importante, você deixa de repetir alguma coisa que todo mundo fala e deixa também de depender da interpretação de outras pessoas para finalmente enxergar por si mesmo. Ou seja, você consegue abrir o texto, ler, entender o que está escrito, entender o que está acontecendo, e é exatamente por isso que tantas pessoas passam anos a fio tentando compreender o Apocalipse sem sucesso e acabam desistindo. Elas possuem o texto, a Bíblia está nas mãos delas, mas elas não possuem o contexto. Elas possuem as palavras, mas não o dicionário que dá significado a essas palavras. E quando o dicionário é aberto, é analisado, aí tudo muda. E agora, depois de tudo que eu já mostrei para você, aqui talvez você esteja se perguntando, tá bom, Rodrigo, eu entendi o que você disse, mas
Será que uma pessoa comum como eu, sem formação em teologia, sem formação em arqueologia, eu nem tenho faculdade, ou eu tenho faculdade, mas é de outra área, mas eu não tenho as décadas de estudo acadêmico, será que eu posso aprender a enxergar o Apocalipse com os mesmos olhos dos primeiros leitores e entender cada detalhe, cada letra daquele livro? A resposta é um claro sim. E eu posso afirmar isso com toda segurança, sabe por quê? Nos últimos anos, através das nossas plataformas de ensino online, nós já ajudamos mais de 180 mil alunos a se aprofundarem no conhecimento da Bíblia Sagrada, de forma clara, prática e acessível. Gente comum, homens e mulheres que amam a palavra de Deus e que também tinham dúvidas, que buscavam respostas e que descobriram que estudar a Bíblia profundamente não é privilégio de uns poucos intelectuais, especialistas ou teólogos. Agora, apesar de todas as aulas, estudos e treinamentos que desenvolvemos ao longo dos anos, até hoje nós nunca havíamos criado um material inteiramente dedicado ao Apocalipse. Um livro tão importante da Bíblia, mas que finalmente temos algo a oferecer para você. É porque antes, nós nunca havíamos reunido em um único lugar tudo aquilo que eu sempre aprendi sobre contexto histórico, arqueologia, símbolos, profecias, que agora podem ser aplicadas à compreensão prática desse livro extraordinário. E foi exatamente por isso que eu decidi criar algo completamente novo. Um treinamento que reúne anos e anos de pesquisa, descoberta, viagens para o Oriente Médio, numa jornada que agora está estruturada para que qualquer pessoa possa acompanhar. Um material que foi desenvolvido com o mais alto nível de profundidade, porém explicado de forma clara, visual, didática e acessível. E foi assim que nasceu o curso Apocalipse Revelado. Trata-se de um treinamento criado para ajudar você a recuperar o significado original dos símbolos, das imagens, da mensagem que traz o livro mais fascinante da Bíblia e, ao mesmo tempo, um dos mais incompreendidos, como nós já vimos. Porque, durante séculos, milhões de pessoas ouviram o Apocalipse, abriram o texto, leram por si mesmos, sempre procurando respostas, mas encontraram mais dúvidas ainda. Procuravam esperança, mas acabaram encontrando medo. Tentaram compreender a mensagem, mas se perderam nos símbolos. E foi justamente para mudar todo esse cenário que esse curso foi criado. Mas preste atenção, aqui nós temos um alerta. Este não é apenas mais um curso sobre teorias do fim do mundo, nem sobre teorias da conspiração. Também não é uma coleção de especulações baratas sobre acontecimentos futuros. E também não é uma sequência de interpretações desconectadas da história, da arqueologia e todo o processamento será realizado pela EDUS, uma das maiores e mais reconhecidas próprio texto bíblico. Na verdade, o objetivo desse treinamento, eu quero chamá-lo assim, é muito mais simples e muito mais poderoso em seu resultado. Mostrar como qualquer pessoa, com ou sem erudição bíblica, pode compreender o Apocalipse de forma clara, profunda e contextualizada. Mesmo que hoje você sinta que esse livro é complexo demais, mesmo que você tenha tentado estudá-lo antes e ficado confuso, mesmo que ache que não possua o conhecimento suficiente para entender os seus símbolos e suas profecias, eu afirmo que você pode. Quando você começa a estudar o livro do Apocalipse corretamente, você para de sentir medo toda vez que abre o livro, deixa também de depender de opinião de outras pessoas para entender o texto e começa agora a compreender o contexto histórico por detrás daqueles símbolos, daquelas palavras, daquela mensagem. Você passa a enxergar as conexões entre Apocalipse, Daniel, os Evangelhos e o restante das Escrituras. Você entende por que determinados símbolos aparecem repetidamente na Bíblia. Você desenvolve mais confiança para estudar a palavra do Senhor. E não somente isso, você também fica mais confiante para ensinar e compartilhar aquilo que aprendeu. E, principalmente, você deixa de enxergar o Apocalipse como um livro de símbolos confusos, um livro de medo, e passa a enxergá-lo como aquilo que Deus pretendia que ele fosse desde o começo. Uma mensagem de fé, esperança e segurança. Uma mensagem de confiança para aqueles que amam a Deus. Dentro do curso, com aulas gravadas em altíssima qualidade, que você pode assistir em qualquer lugar que estiver,
você vai poder descobrir o seguinte: como os leitores originais entendiam as imagens e os símbolos do Apocalipse. Qual o verdadeiro contexto por detrás das 7 trombetas, as 7 pragas, as 7 igrejas? Qual o significado dos selos do Apocalipse? Porque eles eram tão importantes para os leitores originais. Qual o contexto das trombetas e a sua função na narrativa profética? Você também vai aprender como é possível entender os símbolos das famosas bestas do Apocalipse sem depender de especulações baratas, anacrônicas e modernas. E uma coisa muito importante: o que a arqueologia revela sobre o mundo em que viveu o apóstolo João? Eu estive várias vezes na ilha de Patmos e eu tenho muita coisa para contar para você. Você vai compreender, por exemplo, como interpretar corretamente os símbolos do Apocalipse: 7, 12, 144 mil, o famoso 666. Qual o significado histórico e espiritual da Babilônia? Como a cultura romana pré-cristã ajuda a compreender diversas passagens bíblicas que hoje são tão difíceis de serem compreendidas. Como a Nova Jerusalém representa uma esperança futura real para aqueles que creem em Cristo. Como conectar o Apocalipse ao restante das Escrituras de maneira clara, coerente, exegética, e como aplicar os ensinamentos desse livro à realidade que temos hoje. Além de todas essas aulas principais, você também terá acesso a entrevistas inéditas com especialistas de diferentes áreas que vão ajudar você a entender ainda melhor o significado do livro. Porque o Apocalipse não fala apenas sobre símbolos, ele fala sobre pessoas, sobre escolhas, sobre esperança, sobre fé, sobre como viver ligado a Deus em tempos de incerteza. Por isso você verá aplicações práticas relacionadas ao tema, aplicações que dizem respeito à psicologia, à saúde, ao seu lado emocional, às finanças, à liderança, ao direito, herança, poder, autoridade, comportamento humano, tudo conectado de maneira clara à mensagem de Deus através do Apocalipse. Você também terá acesso ao que talvez é uma das partes mais impressionantes desse treinamento. Você verá símbolos e elementos do Apocalipse ganhando forma diante dos seus olhos. Através de modelagens em 3D, reconstruídas historicamente, com artefatos arqueológicos reais, mapas, imagens de sítios arqueológicos, evidências históricas utilizadas durante a explicação, você vai ver que tudo vai ficando muito mais claro para o seu entendimento. E você também vai receber uma apostila complementar para acompanhar os estudos, revisar os conceitos, aprofundar a sua compreensão do livro. Enfim, tudo feito com muito carinho para tornar o Apocalipse um livro claro para você.